Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Vamos fazer a correção então das atividades da página 57 e 60, beleza? Então começamos pelo exercício 2. O que diz na 2? Obter o lugar geométrico dos pontos cuja declividade calculada com o ponto 2 e 1 é sempre igual a menos 4. Ou seja, quero saber qual é a equação da reta que passa por esse ponto 2 e 1 e que tem coeficiente angular sendo menos 4. Para isso, nós vamos utilizar o quê? Nós vamos utilizar a equação fundamental, né? O ioiô Monchouchou. Então, x menos x0. Então, basta que eu substitua os valores que são conhecidos, né? Então, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter y menos 1 igual a quem? O coeficiente angular, que é o menos 4, que vai multiplicar quem? X menos 2. Álvaro, posso deixar a equação assim? Posso, não tem problema nenhum. Ou posso deixar ela na forma geral ou na forma reduzida. Portanto, teremos o quê? Y menos 1 igual menos 4x mais 8. Deixando ela na forma reduzida, eu posso escrever ela da seguinte forma: y igual a quem? A menos 4x mais 9. Beleza? Então, nota, gente. Sempre cuidem as formas como você vai deixar a sua equação da reta, ok? Depois, exercício número 3. O que nós temos na 3? Na 3 está perguntando qual é a equação da reta, né? Isso na sua forma fundamental, ou seja, eu posso deixar a minha reta na forma fundamental? Posso deixar ela escrita na forma fundamental, sem problema nenhum. Em algumas situações, você vai ter esse tipo de resposta. O que acontece? Qual é a diferença? Eu sei qual é o ângulo de inclinação. Eu sei que a inclinação dessa reta em sentido anti-horário, pessoal, é de quanto? É de 60 graus. E o que acontece? Ela passa pelo ponto menos 1 e 2. O que acontece? Esse ângulo de inclinação, nós temos que lembrar do que? Que o coeficiente m nada mais é do que a tangente do ângulo alfa, do que a tangente do meu valor de inclinação. Então, nesse caso, eu vou ter o quê? Que m nada mais é do que tangente de 60 graus e tangente de 60 nada mais é do que raiz de 3. Portanto, substituindo os nossos valores, nós vamos acabar tendo quem? Nós vamos ter y menos 2, que multiplica quem? Vai ser igual a o m, que é raiz de 3, que vai multiplicar x mais 1. Né? Portanto, quem é que vai acabar fechando aqui? Acaba sendo, então, a letra B. Ok? Beleza? Dos demais exercícios, vamos dar uma verificada em cada um. Note que na 4, o que está acontecendo? Vamos pegar 4 e vamos resolver. É um exercício bem importante. Tá? Eu vou resolver com vocês todos os exercícios que foram propostos, certo? Posteriormente, você vai iniciar a resolução da lista, né, que está postada junto a esse vídeo, ok? Então, vamos lá. O que diz? A equação da reta que passa pelos pontos A e B, né, de coordenadas, sendo m um valor real, forma com o eixo das abscissas, no sentido positivo, um ângulo de 45 graus. Eu quero saber qual é a equação dessa reta, gente. Bom, vamos pensar no seguinte, para começo de conversa. Eu já sei o quê? Eu já sei que aqui eu vou precisar mexer com a relação do coeficiente angular. Ponto. O que nós sabemos, pessoal? Que m nada mais é do que tangente de 45, que é o meu ângulo, que essa reta está formando com o eixo das abscissas. E a gente sabe que tangente de 45 vale quanto? Vale 1. Nós também sabemos o quê? Que m nada mais é do que y2 menos y1 sobre quem? Sobre x2 menos x1. Ou seja, pessoal, com essa relação eu consigo achar o quê? Achar o valor desse m, tá?
Então, nesse caso, nós vamos ter o quê? Coeficiente angular, que é 1, igual ao y2. Quem vai ser o meu y2? Eu posso dizer que é o 2m. O 2m menos 2 sobre quem? Sobre o 3 menos aqui o valor do x1. m menos 1. Beleza? O que nós vamos fazer? Aplica a regra de sinal. 1 é igual a quem? A 2m menos 2 sobre quem? Já fazendo a regra de sinal, pessoal, nós vamos ter o quê? Menos com menos é mais, 3 mais 1 vai dar 4, menos m. Multiplicando cruzado, o que nós vamos ter? Nós teremos, então, 4 menos m igual a quem? A 2m menos 2. Tudo que é letra para um lado, tudo que é número para o outro, nós teremos o quê? 6 igual a 3m, portanto, m vai ser quanto? Opa, m vai acabar sendo 2. No momento que eu sei que o m vale 2, pessoal, eu consigo achar o quê? Eu consigo achar quais são as coordenadas dos meus pontos. Eu posso pegar a coordenada do ponto B, por exemplo. Né? Posso usar ele como referência. Eu sei que esse ponto B vai ser quem? Vai ser 3 e 2. Álvaro, mas eu preciso achar o quê? Achar a equação da reta. A equação dessa reta, ela está em que formato? Vamos conferir aqui. Ela está no formato fundamental. Então, tudo certo. Eu posso dizer que eu tenho o que então, gente? Que eu vou ter, então, y menos 2 igual a quem? A 1 que vai multiplicar quem? Que vai multiplicar x menos 3. Né? Ou seja, y menos 2 igual a quem? A x menos 3. Beleza? Tranquilo? Creio eu que esteja nesse formato. Então, nós vamos ter o quê? Nós acabamos tendo, então... Opa, vamos voltar aqui. Y menos 2, x menos 3. Né? Então, y menos 2, x... Acho que ele usou outro ponto. O que ele fez aqui? Ele usou outro ponto para montar a relação. Ele usou o primeiro ponto. Ele usou este ponto aqui, certo? Ele usou o ponto A e não o ponto B. Por isso que ficou diferente. Beleza? Mas vamos lá. Ó. Exercício número 5. O que ele está pedindo, pessoal? Ele só está pedindo a equação de uma das retas que passa... De uma das retas não, aliás, da reta que passa por esse ponto. Então, nós vamos ter o que, pessoal? Como é que vai ficar essa relação aqui? Nós teremos o seguinte, nós teremos o seguinte, ó. Aqui eu posso fazer o quê? Eu posso achar o coeficiente angular ou eu posso ir pelo determinante, tanto faz. Só disse determine uma equação da reta, então eu posso usar qualquer uma. Posso aplicar o quê? O determinante. Então nós vamos ter o quê? Ó? 0, menos 2 e x. Aqui 4, 3 e y, 1, 1 e 1. Depois, ó, nós vamos ter o quê? 0, menos 2 e x, 4, 3 e y igual a quanto? Igual a 0. Como é que vai ficar? Nós vamos ter aqui, ó, 0 mais 4x, aqui, menos 2y, menos aqui, 3x, aqui, menos y, opa, menos y não, menos 0, né? Menos 0, né? E aqui menos 8. Igual a quanto? Igual a 0. Fazendo o jogo de sinal, 4x menos 2y menos 3x, aqui é menos, né? Mais 8 igual a 0. Unindo os termos semelhantes, x menos 2y mais 8 é igual a 0. Eis a coordenada, então, aliás, a equação da nossa reta. Beleza? Tranquilo? Depois, nós temos quem? Depois, pessoal, nós temos o exercício número 6, que pede o quê? Pede uma equação fundamental para cada reta que passa pelos pontos. Então, vamos lá. O que nós vamos ter aqui, então?
Vamos levar lá para a lousa para nós vermos certinho como fica. Aqui. Então, nota, pessoal. Eu vou pegar a letra A. Lembra que para eu ter essa equação fundamental, eu preciso do quê? Eu preciso do coeficiente angular. Então, o coeficiente angular da primeira vai acabar sendo quem? Acaba sendo menos 3 menos 1 sobre quem? Sobre 2 menos 4. Né? Ou seja, eu vou acabar obtendo quem, pessoal? Eu vou ter, então, menos 4 sobre menos 2, que vai acabar me dando quanto? Que vai acabar me dando 2. Eis o meu coeficiente angular. Beleza? Tranquilo? O que vai acabar acontecendo? A mesma coisa, se eu fizesse ao contrário, ó, eu fizesse aqui esse menos esse menos esse, eu teria a mesma coisa. Então, eu vou ter qual relação? Vou pegar o ponto A aqui. Então, eu vou ter y mais 3 igual a quem? A 2 que multiplica quem, pessoal? Que multiplica x menos 2. Entenda que na equação fundamental, pessoal, por causa da relação dos coeficientes, muitas vezes parece que essa relação fundamental ela não bate, mas vai depender muito do que? Do ponto que eu estou pegando, mas a relação da equação geral e da equação reduzida são iguais, ok? Ó, mesma coisa, na letra B, o que nós vamos ter, ó? Eu posso dizer que m vai ser quem? Vai ser 0 menos 4, né? y2 menos y1 igual a quem? A x2, que é menos 2, né? Sobre menos x1. Isso aqui vai ser o quê? Menos 4 dividido por menos 2 também será 2. Posso pegar o primeiro ponto aqui, ó. Eu vou ter o quê? Eu vou ter y menos 4 igual a quem? A 2 que multiplica x. Por quê? Eu vou ter x menos 0. Eis a minha equação na forma fundamental. Beleza? Ok? Então tá, pessoal, vamos lá. Exercício 8. Determine o coeficiente angular da reta que passa, da reta R que passa pelo ponto médio do segmento AB e pelo ponto C. Então vamos ver o que, ó. Primeiro, vamos achar o valor do ponto médio, né, das coordenadas desse ponto médio. Portanto, nosso ponto médio, pessoal, vai acabar sendo quem? Vai ser, então, o 2 mais o 4, né? x1 mais x2 dividido por quanto? Dividido por 2. Né? Lembrando que aqui eu estou falando de quem? O x médio, certo? Ou seja, 6 por 2 que vai dar 3. Quem vai ser o meu y médio, pessoal? Meu y médio vai acabar sendo quem? 3 mais 7 sobre 2. Isso aqui vai dar quanto? 10 por 2, que vale 5. Ou seja, meu ponto médio é quem? É o 3 e o 5. Show de bola. Agora eu quero o coeficiente angular da reta que passa por esse ponto e por esse. Ou seja, m vai acabar sendo quem? Eu posso dizer que eu vou ter o quê? Ó? 5 menos 4. Então, 5 menos 4 sobre quem? Sobre 3 menos 2. 3 menos 2. Ou seja, eu vou ter quanto? 9. O valor do meu coeficiente angular é 9. Ok? Ó, exercício, por sinal, exercício número 9, gente. O que está dizendo na 9? Vamos pegar ele aqui e vamos levar lá para a lousa. Então, ó, note que na 9 nós temos uma relação onde eu tenho que analisar o quê? Eu tenho que analisar qual seria os valores de um coeficiente desconhecido, né? Eu tenho que achar um coeficiente desconhecido aqui com base em quem? Com base em uma reta. Como é que eu posso achar a reta, pessoal? Nota que eu tenho já um ponto de referência. Qual é o meu ponto de referência? O ponto 5 e 3. Isso aqui já vai me ajudar muito na hora de resolver o meu exercício. Por quê? Quem vai ser o m? Quem é o coeficiente angular? É a tangente de quem? Tangente de 60, que nada mais é do que raiz de 3. Então, a minha equação vai acabar sendo quem? Y menos 3
igual a quem? A raiz de 3 que multiplica x menos 5. E o ponto em questão que está sendo analisado é esse ponto aqui, um ponto P de coordenada 4 e K. Ou seja, se eu quero descobrir se um ponto pertence a uma reta ou não, no momento que eu substituo as coordenadas desse ponto aqui, né, eu tenho que achar o quê? Eu tenho que achar uma igualdade. Então, aqui eu tenho o valor de x e aqui eu tenho o valor de y. Basta fazer a substituição. Portanto, eu vou ter o quê? K menos 3 igual a quem? A raiz de 3, que vai multiplicar o quê? Que vai acabar multiplicando 4 menos 5. Ou seja, K menos 3 acaba sendo aqui menos 1 vezes raiz de 3 menos raiz de 3, né? Arrumando, jogando o 3 para o outro lado, 3 menos raiz de 3 acaba sendo o valor de K. Beleza? Então, um exercício bem tranquilo, bem direto de se resolver. Tá? E na 13 nós temos algo semelhante. Qual é a diferença? A diferença é que agora eu tenho 2 pontos e eu tenho o que, pessoal? Eu tenho que partir de uma equação da reta que já está dada. Então, isso já vai me ajudar bastante, né? Vai bastar eu fazer a substituição dos pontos. Por quê? A equação da reta já está dada, né? E eu quero simplesmente saber o quê? Simplesmente saber qual vai ser o valor de K. E nesse caso, se esses pontos pertencem à reta, significa o quê? Que a relação que eu encontrar para o A vai ser a mesma relação que eu encontro para o B. Eu vou chegar em uma igualdade. Ou seja, qual vai ser a relação que eu vou achar para o A? Aqui eu vou substituir por x, aqui eu vou substituir por y. Então, a minha reta vai acabar sendo quem? Vai acabar sendo, então, 0 menos 3 igual a menos k, que multiplica, no lugar do x eu vou pôr k, né? K menos 2. Olha só. Né? Substituí o y aqui, deixei o menos 3, substituí o x por k e fechou. Aplicando a distributiva, menos 3 é igual a quem? A menos k mais menos k quadrado, né? Mais 2k. Portanto, eu acabo tendo quem? Menos k quadrado mais 2k mais 3 igual a 0. E eu vou deixar isso aqui guardadinho. Eu vou mexer em quem agora? Eu vou mexer na relação do b, pessoal. Na relação do ponto B, o que eu faço? No lugar do y, eu ponho... aliás, no lugar do x, eu ponho 1. No lugar do y, eu ponho k. Eu vou acabar tendo quem, então? Eu acabo tendo k menos 3 igual ao quê? Igual a menos k, que vai multiplicar 1 menos 2. Portanto, nós vamos acabar tendo o quê? Nós acabamos tendo k menos 3 igual a quem? Isso aqui vai dar k. Posso cortar, eu acabo tendo então o que? Eu tenho a relação do b apenas sendo o 3. Na verdade, né, o que acaba acontecendo? Eu acabo obtendo aqui k dos dois lados, eu vou ter, vai acabar sobrando quem nessa história toda? Vai acabar sobrando apenas o 3. Não, não pode sobrar apenas o 3. Vamos conferir aqui, ó. Nós vamos ter, então, aqui o k menos 3 igual a menos k, que vai 1, vai ficar menos 1, beleza. Então, menos 1 vezes k fica k. Ou seja, realmente vai sobrar apenas o que? A relação do b é apenas quem? A relação que eu tenho no b acaba sendo o quê? Apenas o menos 3. Como essa relação acaba sendo apenas o menos 3, nós temos o quê? Ó? Nós temos que as duas coisas realmente são iguais. Note, ó. Por que acabou anulando? Porque as duas relações são iguais. E como as duas relações são iguais, nós vamos ter o seguinte. Opa, mas tem alguma coisa errada. Gente, eu vou pedir que você, para nós não gastarmos tempo, que você anule o exercício 13, porque tem alguma coisa errada nele. Eu vou conferir ele posteriormente na próxima aula
eu retomo ele, tá? No momento, eu não identifiquei o que está acontecendo de errado com ele, mas nós retomamos ele na próxima aula, combinado? Tranquilo? Para que nós possamos prosseguir, certo? Ou talvez eu tenha errado alguma coisa. Enfim, vamos lá. Ó. Exercício número 1 da página 60. O que pede no exercício número 1 da página 60? Pede simplesmente para determinar a equação geral e a equação reduzida da reta. Então, nós vamos ter o que, pessoal? Ó, nós vamos ter o seguinte. A minha reta, ela tem coeficiente angular sendo de 30 graus. Ou seja, como é que vai ficar essa situação aqui? Coeficiente angular é 30 graus. Ou seja, M vale tangente de 30, que vai acabar sendo quem? Acaba sendo raiz de 3 sobre 3. Eu quero simplesmente a equação reduzida. Como é que eu posso montar essa equação reduzida, pessoal? A equação reduzida ela pode ser quem? Ó? Lembra que ela é y igual a mx mais n. E o n é quem? É o meu coeficiente angular. É onde a reta corta o eixo y. Ou seja, y acaba sendo quem? Raiz de 3 sobre 3x mais 4. Álvaro, mas se eu quero a equação na forma, essa aqui é a equação reduzida, a equação na forma geral, o que eu posso fazer? Eu posso jogar o 4 para o outro lado, y menos 4 igual a raiz de 3 sobre 3x, multiplicando cruzado 3, opa, 9y, não, minto, 3y, oh meu Deus, o negócio está perdido aqui, né? 3y menos 12 igual a raiz de 3x, jogo a raiz de 3x, para o outro lado, raiz de 3x mais 3y menos 12, menos, né, raiz de 3 igual a 0. Nota que aqui simplesmente eles inverteram os sinais para que o raiz de 3 ficasse o quê? Para que ele ficasse bonitinho, certinho, certo? Para que o x ficasse com um coeficiente positivo. Ok? O que mais nós temos, pessoal? Ó, exercício 2. No exercício 2, ele pede para fazer o quê? Ele pede para verificar a equação da reta nas seguintes situações. Ó. Então, vamos pensar no seguinte. Só está pedindo uma equação da reta. Show de bola. O que nós temos que nos lembrar? Vamos pensar naquilo que nós vimos no ano passado. Ó. Eu tenho qual formato? Y igual a mx mais n. O que acontece? Toda reta que eu tenho o valor aonde, né, o ponto aonde essa reta corta o eixo x e onde eu corto o eixo y, quais são as informações que eu tenho? Que o y sempre é zero, o valor do coeficiente angular vai ser quanto? Vai ser 2. O valor do x vai ser quanto? Vai ser menos 3. Está faltando achar o quê? Está faltando achar o valor do m, que é o valor do coeficiente angular. Toda vez que eu tenho uma situação dessa, eu posso aplicar essa relação. Ou seja, 0 é igual a quem? É igual a menos 3m, né? Mais 2. Ou seja, nós vamos acabar tendo quem? Nós temos, então, 3m igual a 2, portanto, m vai ser quem? M acaba sendo 2/3. Beleza? Aqui, o que mais nós sabemos, pessoal? Olha só, qual é a coordenada deste ponto aqui? Eu tenho a coordenada menos 2 e 0. E eu tenho o valor do meu ângulo. M é igual tangente do meu ângulo, tangente de 30, que é igual a raiz de 3 sobre 3. Portanto, eu vou ter o quê? Eu vou ter y menos 0 igual a quem? Raiz de 3 sobre 3, que multiplica x, menos com menos é mais 2. Então, nesse caso, y pode ser igual a quem? Raiz de 3 sobre 3, que multiplica x mais 2. Pronto, é uma equação, só que está na sua forma fundamental. Posso deixar assim? Posso deixar assim, sem problema nenhum. Ok? Beleza? Ó, o que mais nós temos, pessoal?
Nós temos a letra C, né? O que diz na letra C? Simplesmente você tem o quê? Ó? Você tem uma equação onde você tem quais pontos? Ó? Vamos pensar com o professor. Você tem o ponto 0, 0, certo? Você tem o ponto 0, 0, está cortando na origem, né? Portanto, eu tenho ponto 0 e 0. Eu tenho o quê? M é igual a quem? Tangente de 60, que vale quanto? Raiz de 3. Portanto, y menos 0 é igual a quem? A raiz de 3 que multiplica x menos 0. Portanto, y vai ser quem? Vai ser raiz de 3. Beleza? Aqui, o que eu faço quando eu tenho essa situação aqui, pessoal? Toda vez que eu tenho uma reta paralela ao eixo y, eu digo que a minha equação vai ser x igual a quem? Ao valor do meu coeficiente, x igual a menos 3. Beleza? Porque eu não tenho relação com y, eu apenas tenho uma constante para x. Tranquilo? Beleza? Depois, nós temos quem? Nós temos o exercício número 4. O que diz na 4? Ó, vamos dar uma verificadinha na 4. Na 4, simplesmente está pedindo o quê? O valor do menos 3m mais b. Então, vamos pensar no seguinte, para começo de conversa aqui, né? Para começo de conversa, eu sei que o b está aqui, ó. B vale menos 1. B vale menos 1. Toda vez que eu tenho essa situação, y vale quanto? Y vale 0. Então, está faltando eu achar o quê? O x eu já tenho, né? O x é menos 3. Está faltando eu achar o quê? Está faltando eu achar o m. Portanto, nós vamos obter o que ainda, pessoal? Nós vamos ter 0 igual a quem? 0 igual a x vezes m, ou seja, menos 3m mais b menos 1. Consequentemente, o que nós vamos ter? Nós vamos ter m igual a quem, pessoal? Igual a menos 1 terço. Se m é menos 1 terço, gente, nós sabemos o que então? Que essa reta aqui vai acabar sendo quem? 3 vezes menos 1 terço fica 1. Y vai ser quem? Vai acabar sendo x mais, na verdade, menos quem? X menos 1. Se x é igual, se isso aqui realmente é x menos 1, o que vai acontecer? Nós temos que lembrar que a nossa reta sempre corta o quê? Vai cortar no valor do nosso coeficiente angular, né? Ou seja, tem que cortar no menos 1. Né? Vamos procurar aqui, então, um gráfico que corte no menos 1. Não posso esquecer que a minha equação é y igual a x menos 1. Então, vai ter que cortar no menos 1 e vai ter que cortar no 1, que é a raiz, ou seja, acaba cortando em D. Certo? Acaba sendo a letra D. E nós temos quem, pessoal? Nós temos ainda o exercício número 7, que simplesmente está perguntando o quê? Ó? O que está acontecendo aqui? Essa reta, ela não intercepta o eixo x, ela não intercepta o eixo y, não contém a origem dos eixos cartesianos, contém pontos do terceiro quadrante e faz um ângulo de 60 graus com o eixo x. Como é que eu posso analisar isso aqui? Bom, vamos lá. Nesse caso, gente, nós vamos ter o seguinte, ó. Vamos pegar aqui e vamos trazer aqui para a lousa. O que nós vamos ter? Olha só. Nós teremos o seguinte. Eu vou pensar da seguinte forma, ó. Eu vou pensar assim. Para começo de conversa, eu vou conseguir analisar algumas coisas olhando para essa reta como? Olhando para essa reta por meio de quem? Por meio da sua forma reduzida. Então, eu posso dizer que eu tenho quem? Y igual a menos x mais 1. Bom, para começo de conversa, coeficiente angular aqui, o m vai ser quanto? O m é menos 1 e o coeficiente linear é 1. Se o m é menos 1, eu já posso eliminar essa daqui. Ponto. Já posso eliminar essa reta aqui. Segunda coisa, ó, contém pontos do terceiro quadrante. Como é que eu vou saber isso? Ó? Vamos por partes. Não intercepta o eixo y. Vai interceptar o eixo y porque eu tenho o valor do coeficiente angular. Então, aqui vai ser falso. Vou ter
Não intercepta o eixo x. Sim, intercepta o eixo x, porque no momento que y for igual a zero, né? Se eu considerar y igual a zero, eu vou ter o quê? Eu acabo tendo x igual a 1. Ou seja, essa reta ela tem qual comportamento, gente? Ela tem esse comportamento aqui, ó. Ela vai ter este comportamento aqui, né? Ela vai cortar o eixo y no 1 e ela vai cortar o eixo x aonde? Ela vai cortar o eixo x no 1 também, né? Ela tem este comportamento, ó. Então, o que vai acontecer? O que mais que eu posso dizer? Ó, não intercepta o eixo. Não, ela vai interceptar. Não contém, não contém a origem dos eixos. Sim, isso é verdade. Por que vai ser verdade? Ó? A minha origem ela está fora da minha reta, então ela vai ser verdadeira. Por que ela vai ser falsa? Contém pontos do terceiro quadrante. O terceiro quadrante está aqui, ó, e eu não estou pegando esses pontos. Ou seja, vou ter o quê? Vou ter a letra C como verdadeira, certo? Meus queridos, eu peço que vocês resolvam agora a lista de exercícios que está em anexo e desconsiderem o exercício 13, tá? Aquele exercício o professor vai verificar certinho e na próxima aula nós retomamos ele. Beleza? Tranquilo? Fiquem bem, qualquer coisa, perguntem na caixinha das dúvidas, ok? Até mais. Tchau, tchau.